Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Caminhando para a terceira aula, né? E nesta aula trouxe dois conteúdos bem importantes. Um deles é a continuação das conjunções, dos subtipos das conjunções subordinantes e também os adjetivos. Os adjetivos podem ser considerados um conteúdo básico, mas por causa disso, é sempre bom vê-los um pouco mais, analisá-los, porque eles podem cair de forma direta ou indiretamente no Enem, tá? Então, é sempre bom ampliar o vocabulário para os adjetivos também, tá? Sempre aprendendo um pouco mais sobre eles. Vamos lá? Bom, pessoal, como eu havia dito, nós vamos continuar vendo as conjunções e agora os subtipos das subordinantes, tudo bem? A primeira é a comparativa. Quem são as comparativas? São conjunções que introduzem uma oração subordinada que estabelece uma relação, vejam bem, de comparação, assim como sugere o nome, né? Comparativas, com a oração principal. Quais são elas? Mas que, tan, como e menos que, tá? Lembrando que o mas que é de superioridade, o tan como é de igualdade e o menos que de inferioridade, tá? Vejam o exemplo. El monumento no era tan grande como lo imaginamos. Aqui foi utilizada uma conjunção de igualdade, tá? E o como aqui como auxiliar. Então, o monumento não era tão grande como imaginamos, ou quanto imaginamos, tá? Tranquilo. Vamos para a próxima? A próxima é a causal, ou são as causales. São conjunções que introduzem uma oração subordinada que expressa causa, assim como o nome sugere, ou motivo da oração principal. A mais usada é a conjunção porque, mas também acompanhada pela pues, tá? Estás cansada porque has corrido mucho. Então, olha o porquê aparecendo aqui, tá? Qual é a causa de estar cansado? É de ter corrido muito, tá? Então, o porquê ele está servindo de estabelecer uma causa entre a segunda oração e a primeira, que é a principal, tá? Então, por isso que esse porquê aqui é uma conjunção causal. Espero que tenham compreendido. Próxima, que são as consecutivas. Pessoal, as consecutivas são conjunções que introduzem uma oração subordinada que expressa efeito. Olhem as palavras-chave. Todas as palavras-chave eu tô grifando de amarelo, tá? Efeito ou consequência da oração principal. Quais são essas conjunções? Luego, con que e así. No ganamos el partido, luego no nos classificamos. Então, o luego é a conjunção que está ligando a primeira oração, né, com a segunda. Tá? O luego veio na oração subordinada, o subordinante, que está estabelecendo uma relação de consequência com a primeira, tá? Então, qual é a consequência, pessoal, de não ter ganhado ou ganho, né, a partida? Não ter se classificado, tá? Vejam bem a diferença entre a causal e a consecutiva, tá? Pode haver aí uma confusão entre as duas. Então, a causal vai trazer uma causa consecutiva, um efeito ou uma consequência, tá? Bora lá? Pessoal, seguindo então com as subordinantes,
temos as condicionais, que são conjunções que introduzem uma oração subordinada que expressa condição para a realização da oração principal. São elas se, como e quando. Podrás salir quando pagues lo que debes. Esse quando é a palavra que liga, né? Porque se lembrem que a conjunção tem a função de ligar duas orações, né? E liga a primeira oração, que é a oração principal, podrás salir, com pagues lo que debes. E a relação que está sendo estabelecida aqui é de condição. Quando que o sujeito poderá salir, né? Quando pagar o que deve, tá? Vou escrever para ficar um pouco melhor para o entendimento, tá? Quanto mais nós ilustrarmos, melhor, né? Então, o podrá salir é a nossa oração principal, é a OP, tá? O quando é a nossa conjunção com subordinante condicional, ok? E quando pagues lo que debes é a oração subordinante. Ficou uma belezinha. Mas espero que tenhamos entendido, tá? Vamos à próxima, que são as concessivas. Quem são as concessivas? São conjunções que introduzem uma oração subordinada que expressa uma objeção, um impedimento ao significado da oração principal. A principal é a conjunção aunque. Então, aunque é a preferida, tá? E a palavra-chave para o entendimento da concessiva é objeção ou impedimento, tá? Vamos ao exemplo. No logro adelgazar, aunque he estado em dieta todo el año. Não consigo emagrecer, mesmo tendo estado de dieta o ano todo. Então, esse aunque é quem mesmo? Espero que tenham se lembrado, né? É a conjunção subordinante concessiva. Ok? No logro adelgazar é a OP, oração principal. Já aunque he estado em dieta todo el año é a oração subordinante. Ok? Por quê? Porque ela depende da oração principal para existir ou a oração principal depende dela para existir também. A interdependência, né? Ok? Então, o aunque aqui está estabelecendo qual sentido? Sentido de concessão, de objeção, de impedimento, tá? E agora, por último, neste slide, nós temos las finales, que são conjunções que introduzem uma oração subordinada que expressa a finalidade da ação realizada na oração principal. Então, a palavra-chave aqui é finalidade, tá? A conjunção final, por excelência, a preferida é o para. Exemplo de oração final, subordinante final. En los últimos 2 años he ahorrado para viajar a Japão. Nos últimos anos, economizei para viajar ao Japão. Então, aqui, o para está juntando a oração principal com o sentido de finalidade da segunda oração, tá? Ou melhor, ele está ajudando a estabelecer esse sentido de finalidade também, né? Por que eu tenho economizado? Para viajar ao Japão. Ok? Vamos fazer o esquema aqui também?
E-aurado é a OP, oração principal, que entra em los últimos 2 anos também, tá? Para viajar a Japão é a oração subordinante final. Perfeito? Vamos ao próximo slide. Chegamos então, pessoal, à tão importante classe gramatical que é o adjetivo. E o adjetivo, assim como no português, são palavras que nomeiam ou indicam qualidades e propriedades dos substantivos que os acompanham, ok? Aqui a gente tem um exemplo, 2 exemplos, né, ou melhor, los niños guapos e los niños son guapos. Esse verbo, son, nada vai interferir, tá? O guapos ainda assim é um adjetivo, está acompanhando esse ninhos, está qualificando esse ninhos, tá? E esse aqui também, tá? Então, pode haver essa barreira aqui do verbo, mas o guapos continua sendo um adjetivo, ok? Então, um adjetivo tem a função de qualificar um substantivo. Ninhos, substantivo, guapos, adjetivo. Aqui é a mesma coisa. Ninhos, substantivo e guapos, adjetivo. Guapos, inclusive, é um adjetivo muito bom de se ganhar, né? Bonitos. Tudo bem? Seguindo, próxima regra. Os adjetivos flexionam em gênero e número com os substantivos que acompanham. Então, são palavras variáveis, tá? Eles mudam de acordo com o substantivo. Aqui a gente tem pájaro verde. Pájaro verde. Pájaro é um substantivo masculino e singular. Então, o adjetivo deve estar também no masculino e singular, vejam. Ok? Ninhos pequenos. Ninhos é um substantivo que está no masculino e no plural. Portanto, o adjetivo que o acompanha deve estar também no masculino e no plural, para alinhar, né? Para dar sentido à frase. Falda roja. Roja está no feminino e singular, é o adjetivo para combinar, né, com falda. E falda é saia, roja é um falso amigo do espanhol, não é roxa, né, é vermelha. Tudo bem? Ninhas bonitas. Ninhas é um substantivo que está no plural e no feminino, e o adjetivo a ser utilizado também deve estar no feminino e no plural, tá? Porém, contudo, entretanto, existem adjetivos que apresentam a mesma forma para o masculino e para o feminino. São adjetivos de só uma terminação. Exemplos: verde, tanto para masculino quanto para feminino, especial também, amable e grande, tá? Mas eles têm plural, não se esqueçam,